Eu sempre me considerei uma mulher prática. Daquelas que lembram de pagar o IPTU antes do vencimento, que tem lista para tudo, e que sabem onde cada meia perdida vai parar no universo paralelo da lavanderia. Mas naquele dia, no exato momento em que o sol batia no para-brisa e o rádio tocava aquela música brega sobre amores eternos, eu percebi o impensável: meu passaporte estava na gaveta da comoda. Em casa. A 15 quilômetros de onde eu estava. Genial, Isadora. Genio, murmurei para mim mesma, virando o carro numa manobra digna de dublê de filme ruim. Tudo o que eu queria era chegar ao aeroporto, embarcar, e passar uma semana longe de casa, do trabalho, e, se possível, do meu marido, o grande ator coadjuvante da minha paciência. Voltei resmungando. O trânsito parecia zombar de mim, e cada sinal vermelho piscava como quem dizia: volta logo para ouvir o que não devia. E eu voltei. Estacionei o carro na garagem, abri o portão sem fazer barulho, e entrei em casa sem a menor pressa. Aquele tipo de calma que vem antes da catástrofe, sabe? Subi a escada, e foi aí que ouvi a voz dele. Meu marido, Davi, falava com alguém no telefone. A princípio, achei que fosse um cliente. Ele sempre foi bom em misturar tom profissional com intimidade, o que por si só já era suspeito. Mas conforme subi os últimos degraus, algo dentro de mim travou. Não, amor, ela nem desconfia. Está indo viajar. Essa foi a melhor ideia que a gente teve. Eu congelei. O amor me atravessou como uma lâmina. E o ela nem desconfia foi o sal esfregado logo depois. Segurei no corrimão com tanta força que o verniz deve ter se arrependido de existir. Meu primeiro instinto foi pensar: não, ele deve estar brincando. Mas Davi nunca teve senso de humor. Se um dia ele risse, seria porque o banco aprovou mais um parcelamento de dívida. Fiquei parada ali, escondida, ouvindo. O coração batendo tão alto que eu jurava que dava para ouvir lá do quarto. Ele continuou. Claro que vou transferir o dinheiro para sua conta, meu amor. Assim que ela embarcar. Ela é tão distraída, vai achar que perdeu o cartão. Perdi o ar. Transferir o dinheiro. Para outra mulher. Com o meu cartão. Eu não sabia se ria ou se ligava pro exorcista. Mas uma parte cínica e debochada de mim, aquela que me salva sempre, começou a rir por dentro. Não de felicidade, óbvio, mas daquela ironia amarga que só quem é traída com criatividade entende. Fiquei quieta, respirando fundo. Eu não ia fazer barraco. Não ainda. O show precisa de roteiro, e eu sempre gostei de uma boa estreia. Davi desceu a voz e disse algo que me fez entender o tamanho do absurdo. Você vai amar o presente que eu comprei? Aquela mala vermelha que você queria. É igualzinha à que ela tem, e eu disse que era para ela. Mal sabe que é para você. A mala vermelha. Aquela mesma que eu deixará pronta na porta, com meu passaporte dentro. Eu senti o estômago revirar. Então era isso? Ele ia me deixar ir viajar, roubar meu dinheiro e ainda dar para outra um presente comprado no meu nome? Me apoiei na parede e contei até 10. Na verdade, contei até 20, porque o ódio veio em ondas. Mas com ele, veio também um certo prazer em imaginar o que eu faria. E, convenhamos, eu sempre tive talento para ironia. Desci as escadas de fininho e me olhei no espelho do corredor. Estava pálida, mas os olhos estavam prontos para a guerra. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco e vi a transferência agendada. Ele realmente acreditava que eu era burra. O homem se casou comigo e nunca percebeu que eu controlo tudo, inclusive as senhas dele. Abri o aplicativo de novo e mudei o destino da transferência. Dele, para mim. 2 cliques e pronto, a traição virou investimento. Enquanto o dinheiro se movia, eu pensei em algo mais saboroso do que vingança: espetáculo. Voltei para o carro e sentei ali, imóvel, por alguns minutos. Na cabeça, o roteiro começava a tomar forma. Ele achava que eu ia embarcar? Pois bem. Eu ia mesmo. Só que de um jeito que ele nunca esqueceria. Mas antes, precisava de provas. Peguei meu celular, abri o gravador e voltei para dentro. Subi devagar e fiquei de novo perto da porta, só ouvindo. Ele ria.
Aquela risada falsa, de quem acha que o mundo é cúmplice da própria burrice. Sim, eu vou pra lá amanhã. Ela volta só semana que vem, vai dar tempo de sobra. Já está tudo planejado. A gravação corria. Eu me sentia numa daquelas séries de investigação, mas com a vantagem de que eu era a protagonista, a roteirista e a diretora. Depois de alguns minutos, ele desligou. Eu guardei o celular no bolso e respirei fundo. O cheiro do perfume dele me deu nojo. O mesmo perfume que, ironicamente, fui eu quem comprou. Desci com passos leves, mas a mente fervendo. Sentei na cozinha e deixei o olhar perdido na xícara de café frio sobre a mesa. De repente, percebi o quanto minha vida tinha virado uma novela barata e o pior, eu era a protagonista enganada. Mas o público. Ah, esse ia ver uma virada de roteiro que nem o autor mais louco da Globo ousaria escrever. Fiquei ali, em silêncio, até ele descer. Quando Davi apareceu na escada, com aquela cara de quem achava que dominava o mundo, eu sorri. Um sorriso leve, quase inocente. Ele me olhou, surpreso. Você voltou? Achei que já estivesse no aeroporto. Pois é, esqueci o passaporte. E, olha só, que sorte a minha, encontrei você conversando sozinho no quarto. Tá tudo bem? Ouvi umas palavras curiosas. Ele empalideceu. O olhar fugiu. Homem culpado tem esse talento, não consegue nem controlar a própria pupila. Eu continuei, com meu melhor tom de ironia. Quem é o amor, Davi? É algum novo cliente da firma? Não, claro que não, Isa. Você entendeu errado. Era o contador. Ah, o contador. Que fofo. Vocês estão bem íntimos, né? Ele também vai ganhar uma mala vermelha? Ele engasgou. Literalmente. Tossiu, desviou o olhar e tentou rir. Eu cruzei os braços, e naquele instante percebi, ele estava tremendo. O homem que se achava esperto estava prestes a cair do pedestal. Davi, querido, você é péssimo mentiroso. Se um dia resolver trair alguém, aprenda a apagar a transferência programada. E, quem sabe, a desligar o viva voz do celular. O silêncio que se instalou podia cortar com faca. Ele gaguejou algo sobre a não ser o que parecia. E eu, debochada como sempre, respondi, claro. Sempre tem um motivo nobre, né? Eu adoraria ouvir, mas tenho um voo para perder. Peguei minha mala, sim, a vermelha, e caminhei até a porta. Ele veio atrás, tentando se justificar, balbuciando desculpas patéticas. Isa, espera, eu posso explicar. Pode. Só que, para variar, vai ser a primeira vez na vida que alguém vai ouvir sem acreditar. Entrei no carro e bati a porta. O som ecoou pela garagem como um ponto final. Mas eu sabia que aquela história estava longe de terminar. Eu ainda não tinha chorado. E quando eu não choro, é sinal de que estou planejando. Na estrada, o céu começava a escurecer. O aeroporto já não era o destino. Agora, era o palco. Peguei o celular e enviei a gravação para o meu próprio e-mail. Em seguida, mandei uma cópia para mim mesma, no trabalho, e outra para o grupo da empresa onde ele era gerente. Um pequeno backup da desgraça que viria. Sorri. Às vezes, a justiça vem em boletos. Outras, em áudios bem guardados. Enquanto dirigia, imaginei a cara dele quando percebesse que o dinheiro sumiu, que a gravação existe, e que eu não fui embora. Porque, ao contrário do que ele acreditava, eu não era o tipo de mulher que foge. Eu fico. E quando fico, o inferno muda de endereço. Parei num posto de gasolina, pedi um café e abri o celular. A foto da mala vermelha piscava na tela, a mesma que lhe disse ser o presente da amante. Curioso como certos símbolos mudam de sentido rápido, né? Para mim, aquela mala agora era troféu. Símbolo da mulher que sobreviveu à farsa. Enquanto o café esfriava, pensei em tudo que construí com ele. Anos de trabalho, paciência e concessões para sustentar um casamento que, no fundo, só existia porque eu tinha medo de recomeçar. Mas o medo é engraçado. Ele desaparece quando a raiva entra. Naquela noite, decidi que Davi não ia só perder uma esposa. Ele ia perder o sossego.
E se tem uma coisa que eu sei fazer bem, é transformar tranquilidade em caos artístico. Voltei para casa como quem volta para a cena do crime, mas dessa vez, era eu quem tinha o controle. Ele estava na sala, sentado, com o celular nas mãos, desesperado. Me viu entrar e levantou rápido. Isa, por favor, me ouve. Ah, claro. Eu até trouxe pipoca. Pode começar o monólogo. Ele bufou, irritado. Você está exagerando. Foi um erro, um mal-entendido. Um mal-entendido que tem nome, voz e número de conta bancária? Interessante, Davi. Será que o juiz vai achar isso divertido também? Ele ficou pálido. A palavra juíza tem esse poder em certos homens. E eu aproveitei para dar o golpe final da noite. Ah, e antes que eu esqueça, apaguei a transferência. Mas não do jeito que você pensa. Digamos que agora o saldo vai ser reinvestido em mim mesma. Peguei a mala e subi pro quarto. Tranquei a porta e, pela primeira vez em anos, dormi tranquila. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu sabia que, no dia seguinte, seria ele quem acordaria sem chão. E, sinceramente, eu mal podia esperar. Acordei antes do sol. O despertador nem teve chance de cumprir o papel, meu cérebro já estava em reunião com o caos. Sentei na cama, olhei o teto e pensei, parabéns, Isadora, você dormiu com o inimigo por 7 anos e só percebeu agora. Que timing! Levantei devagar, peguei o roupão e fui até o espelho. A mulher refletida ali tinha olheiras, um cabelo que desafiava a gravidade e uma expressão que misturava raiva com empolgação. Sim, empolgação. Porque o show ia começar, e eu era diretora, roteirista e protagonista. Davi ainda dormia, esparramado na cama como se nada tivesse acontecido. O homem ronronava em paz, sem imaginar que em poucas horas a vida dele ia ser reformatada, versão a não salvo. Olhei para ele com uma serenidade tão falsa que daria orgulho a qualquer atriz mexicana. Peguei o celular e abri o grupo da empresa. Várias mensagens do pessoal falando da reunião de quinta. Reunião que, ironicamente, ele havia marcado para apresentar um novo investimento. Eu ri. O investimento era eu e ele estava prestes a falir. Enquanto o café passava, comecei a listar os ingredientes da minha vingança. Provas, eu tinha o áudio. Motivo, ele me traiu com requintes de burrice. Plateia, essa parte era a minha favorita. Peguei o celular e liguei para minha melhor amiga, Helena. Helena é o tipo de pessoa que não se choca com nada. Ela é mãe de 3, advogada, e já sobreviveu a um divórcio que parecia filme de ação. Helena, preciso de uma consultoria jurídica com pitadas de vingança estética. Ela riu do outro lado. Davi aprontou? Pior. Ele abriu a caixa de Pandora e achou a senha do meu inferno pessoal. Isso soa caro para ele. E divertido para mim. Marcamos de nos encontrar às 9 no café da esquina. Antes de sair, vesti algo simbólico, o vestido vermelho que ele odiava. Dizia que eu chamava atenção demais com ele. Pois é, querido, hoje a atenção é toda minha. Desci as escadas, o som do salto ecoando como um prelúdio de guerra. Ele acordou, sonolento, coçando o cabelo. Você tá indo para onde, Isa? Resolver pendências. Mas, você não ia viajar? Decidi adiar. Achei que alguém aqui precisava mais de tempo para se despedir do conforto. Ele franziu a testa, confuso, mas não ousei explicar. A graça estava justamente em deixá-lo afogado na própria curiosidade. Saí e encontrei Helena já sentada. Ela levantou uma sobrancelha assim que me viu. Você tá com cara de vilã de novela boa. Obrigada. É exatamente a energia que quero transmitir. Mostrei a ela a gravação. Helena ouviu, sem interromper, e no final apenas disse, perfeito. Você tem provas, motivo e sangue frio. Vai querer destruir emocionalmente ou juridicamente? Os dois. Mas com humor. Ela sorriu. A vingança com ironia. Meu gênero favorito. Passamos a manhã traçando estratégias. E enquanto ela falava de termos técnicos e possibilidades legais, eu só pensava na cena final,
ele sendo desmontado, aos poucos, com o mesmo charme debochado que ele achava irresistível em mim. Voltei para casa perto do meio-dia. Davi estava no escritório, de terno, falando ao telefone. Assim que entrei, desligou. Isa, a gente pode conversar? Podemos. Mas avisa o contador para não ficar com ciúmes. Isa, não fala assim. Eu cometi um erro, mas eu te amo. Você me ama tanto que comprou uma mala para outra mulher e pagou com meu cartão. Isso é o tipo de amor que vem com cashback, Davi? Ele se levantou, nervoso. Eu ia cancelar. Era só um momento de fraqueza. Fraqueza é comprar sapato caro em 12 vezes, Davi. O que você fez tem outro nome. A expressão dele começou a se desfazer. O orgulho masculino derretendo era quase poético. Isa, eu posso consertar tudo. Ah, disso eu não duvido. O problema é que eu não quero mais ser seu projeto de reforma. Subi pro quarto e comecei a arrumar minhas coisas, não para fugir, mas para fazer parecer que ia. Eu queria que ele se sentisse seguro, para depois cair do penhasco. Enquanto ele achava que o casamento ainda tinha salvação, eu escrevia o roteiro da coletiva de imprensa pessoal que aconteceria logo logo. E o cenário seria perfeito: nossa casa, o jantar de negócios dele, os sócios, e a tal amante disfarçada de convidada. Sim, ele havia me contado, sem perceber, que haveria um jantar importante no sábado. E, com um sorriso discreto, eu pensei, ótimo. Vai ser o palco ideal. Nos dias seguintes, fingi normalidade. Fui doce, gentil, até servi café na cama. Ele, claro, achou que eu tinha perdoado. Ah, a ingenuidade masculina é uma bênção para quem tem paciência e plano. Enquanto isso, fiz cópias do áudio, do extrato bancário e de tudo que provava a traição. Enviadas, é claro, para todos os contatos relevantes. Incluindo o e-mail da amante que, graças ao histórico de navegação do Davi, eu descobri em menos de 5 minutos. No sábado, o jantar começou às 8. Ele estava animado, de terno, nervoso e empolgado. Eu desci as escadas como quem desce pro Oscar. O vestido vermelho de novo, o salto mais alto que eu tinha, e um sorriso no rosto. Você tá linda, ele disse, surpreso. Obrigada. É bom se sentir viva antes de um espetáculo. A mesa estava posta, velas acesas, música ambiente. Tudo perfeito. Os convidados chegaram, entre eles um casal novo que ele apresentou como amigos de negócios. Amigos, claro. A tal amiga era amante, disfarçada de investidora. Eu quase gargalhei. Durante o jantar, deixei o clima correr solto. Ri, brindei, servi vinho, tudo com a calma de quem sabe que vai incendiar o circo e sair intacta. E quando todos pareciam confortáveis, eu me levantei. Pessoal, posso pedir um minuto da atenção de vocês? É rapidinho. Eu prometo que é divertido. Davi me olhou tenso. Isa, agora não é hora. Ah, querido, é sim. Aliás, é a hora perfeita. Peguei o controle da TV e, com um clique, o áudio começou a tocar. A voz dele ecoou no ambiente, alta e clara. Claro que vou transferir o dinheiro para sua conta, meu amor. Assim que ela embarcar. Ela é tão distraída. O silêncio caiu como um soco coletivo. A amante empalideceu, os convidados se entreolharam, e Davi congelou. Eu, por outro lado, segurei minha taça e disse calmamente: Senhoras e senhores, o homem que vocês veem aqui é um especialista em investimentos. Principalmente quando o dinheiro é da esposa. A propósito, o jantar é por conta dele, ou melhor, da amante dele. O rosto dele ficou da cor do guardanapo. Isa, por favor, isso é uma loucura. Loucura é achar que pode enganar alguém que sabe fazer planilha mental até dormindo. A amante levantou abruptamente, pegou a bolsa e saiu sem olhar para trás. Os sócios cochicharam, murmuraram e, um a um, começaram a se despedir. Davi ficou sozinho, parado, com os olhos perdidos e o rosto vermelho. Eu terminei meu vinho, coloquei a taça na mesa e disse: Ah, e não precisa me procurar. O divórcio já está em andamento. E como sou generosa, deixei com o advogado um brinde especial, o extrato da sua genial transferência.
peguei a mala vermelha, que estava encostada no canto da sala, e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para trás e finalizei: da próxima vez que quiser trair alguém, Davi, certifique-se de que ela não tenha plano de internet ilimitado. Saí da casa e senti o ar frio da noite. Pela primeira vez em anos, o ar parecia limpo. Liguei para Helena. E aí? Foi o show. Com plateia, aplausos e final feliz. Pelo menos para mim. E ele? Ele ainda tá lá, tentando entender o roteiro. Nos dias que se seguiram, virei uma lenda entre as esposas do círculo social dele. As mensagens começaram a chegar: você é um mito, ensina a fazer igual, preciso desse áudio. E eu só respondia com um emoji de taça de vinho. A vingança não apagou a dor, mas sinceramente, transformou a dor no espetáculo. E eu sempre gostei de boa dramaturgia. Na segunda-feira, o sol nasceu como se nada tivesse acontecido, o que, convenhamos, é a coisa mais irritante do universo. O mundo devia ao menos ter a decência de chover quando um casamento morre em público, mas não. Céu limpo, passarinhos cantando e eu, de óculos escuros e ressaca moral zero, saboreando meu café como quem assiste à reprise do próprio sucesso. As redes sociais ferviam. O jantar de sábado já tinha virado fofoca gourmet, executivo exposto em áudio durante evento, empresário traído e abandonado com a amante. E, claro, uma das vizinhas gravou tudo, Deus abençoe os curiosos. Eu juro que nem precisei mover um dedo, a internet fez o trabalho sujo. Davi, coitado, virou figurinha de grupo de WhatsApp. Eu, por outro lado, virei referência. O pessoal da empresa começou a me chamar de a viúva viva. Confesso que adorei. Enquanto ele tentava apagar o fogo, eu cuidava do que realmente importava, minha paz e minha vingança civilizada. Helena me ajudava com o divórcio, ela fazia parecer que eu estava assinando um contrato para comprar um spa, não para enterrar um casamento. Isa, você quer pedir indenização por danos morais? Não, Helena. Só quero o suficiente para ele nunca mais dormir tranquilo. Isso já é lucro. Passei a semana ignorando mensagens dele. Ligações, e-mails, flores, tudo ignorado com a elegância de quem troca um inseticida por um ventilador. Mas no sábado seguinte, ele teve a audácia de aparecer. Sim, o homem apareceu. De terno, com cara de cachorro sem dono e um buquê de rosas vermelhas. Abri a porta e o encarei como quem observa um erro de cálculo. Isa, por favor, eu precisava te ver. Pois é, e eu precisava dormir até mais tarde, mas a vida é injusta para todos nós. Eu sei que errei, mas eu te amo. Eu não queria perder tudo isso. Davi, você não perdeu tudo. Ainda tem o dom da vergonha alheia, que é raro hoje em dia. Ele tentou entrar. Eu cruzei os braços e fiquei ali, imóvel. Você realmente acha que existe volta depois do que fez? Eu só quero me explicar. Ah, ótimo. A mesa de audiência lá fora, juiz, testemunhas e plateia online. Vai fundo. Ele respirou fundo, abaixou a cabeça e disse: eu perdi meu emprego, Isa. Os sócios me afastaram. Eu fingi surpresa, mas por dentro sorri. Imagino que a empresa não tenha gostado de ter um caso de amor em viva voz. As corporações são tão caretas, né? Eu só te peço uma chance. Eu te amo. Davi, você ama qualquer coisa que te elogie. E olha, eu até sinto pena, não de você, mas da próxima que acreditar nesse teatro. Fechei a porta com calma. Sem gritar, sem drama. O barulho seco da tranca foi o encerramento perfeito. Naquela noite, saí com Helena para comemorar. Fomos ao restaurante novo da cidade e, ironicamente, o garçom era o primo da amante. O universo realmente tem um senso de humor peculiar. Enquanto brindávamos, Helena me olhou e disse: você parece leve. É que eu descobri o segredo da felicidade, dormir sozinha e ocupar a cama inteira. Ela gargalhou, e eu também. Voltei para casa à tarde, ainda rindo. Entrei, acendi as luzes e percebi algo estranho. A janela da sala estava entreaberta. Me aproximei devagar e vi no chão um envelope. Com o meu nome. Abri. Dentro, uma carta escrita à mão. Davi.
Isa, eu não sei viver sem você. Me perdoa. Eu vou esperar na Ponte Velha amanhã, às 6. Se você não aparecer, eu entendo que acabou. Suspirei. Ponte Velha. Drama novo. Pensei em ignorar, mas a curiosidade, essa praga emocional, falou mais alto. Não porque eu quisesse reconciliação, mas porque eu queria olhar nos olhos dele e ver o que restou. No dia seguinte, fui. De óculos escuros, café na mão e sarcasmo na alma. Ele estava lá, encostado no carro, visivelmente abatido. Você veio. Na verdade, vim devolver o que sobrou do meu senso de humor. Ele se aproximou, com lágrimas nos olhos. Eu juro que vou mudar. Davi, você só muda de terno. O resto é reprise. Eu te amo, Isa. Você me amou tanto que quase me transformou em piada nacional. Mas calma, você conseguiu virar o protagonista. Ele começou a chorar. Genuinamente. E, por um segundo, eu vi o homem que um dia eu amei. Mas só por um segundo. Porque logo depois, ele soltou, você também teve culpa. Se fosse mais carinhosa. Ah, pronto. O clássico. A culpa da mulher que trabalha, cozinha, paga contas e ainda precisa sorrir enquanto o marido flerta por aplicativo. Respirei fundo e respondi, seca, Davi, se você queria uma babá emocional, devia ter contratado uma, não casado comigo. Ele ficou em silêncio. O vento bateu, leve, e eu senti o peso de tudo indo embora. Peguei o envelope e devolvi para ele. Guarda. Vai precisar para lembrar o que é perder alguém que te amou de verdade. Voltei pro carro, liguei o rádio e deixei a ponte para trás. Pela primeira vez em anos, eu me senti inteira. A vingança não foi só pelo dinheiro, pela humilhação ou pela traição. Foi por todas as vezes em que eu me diminuí para caber na vida dele. Naquela noite, abri um vinho, sentei na varanda e ri. Ri porque o drama finalmente tinha acabado e, no fundo, eu sempre soube que sairia vitoriosa. Não porque ele perdeu, mas porque eu me reencontrei. E a verdade é que, às vezes, a vingança mais deliciosa é simplesmente seguir em frente, de salto alto, com ironia e paz. 3 meses se passaram desde a ponte. 3 meses sem Davi, sem pedidos de perdão, sem flores murchas tentando disfarçar o fedor de arrependimento. E, sinceramente, 3 meses sem enxaquecas. Coincidência? Acho que não. A rotina voltou, mas diferente. Acordar sozinha tinha outro sabor, liberdade. O silêncio da casa, que antes me sufocava, agora era o som mais bonito do mundo. Sem ronco, sem sermões sobre contas, sem encadê meu café, às 7 da manhã. Era só eu, minha xícara e o prazer de não precisar explicar nada para ninguém. Claro que a fofoca ainda rendia. A vizinha do lado, a mesma que filmou o jantar, ainda me olhava como se eu fosse um enredo ambulante. Menina, foi verdade mesmo? Ele tinha uma amante? Não, Dona Olga, era uma peça de teatro e eu esqueci de te convidar pro ensaio. A mulher arregalava os olhos e voltava pro portão, chocada. Sim, eu estava de volta à fase em que sarcasmo era meu esporte matinal. Mas enquanto o mundo falava, eu agia. Abri meu próprio negócio. Lembra da parte em que Davi achava que eu era apenas uma contadora chata? Pois é, a contadora agora era CEO. O escritório que eu montei cresceu em 2 semanas. Clientes vinham, curiosos, querendo a mulher do áudio. E eu atendia todos com um sorriso doce e venenoso, sim, sou eu. Mas aqui, meu amor, o único áudio que toca é o som do PIX. No fundo, era engraçado. Eu demorei anos para entender que a traição dele tinha me libertado. Eu vivia tentando consertar alguém que nunca ia se consertar. E no fim, o desastre virou renascimento. De alguma forma torta, Davi me deu o empurrão que eu precisava para finalmente ser eu. Mas, como todo drama, ele não sabia que o show ainda não tinha terminado. Numa quarta-feira qualquer, Helena me ligou, você tá sentada? Depende. Isso é notícia boa ou ruim? Digamos que é, poética. Davi entrou em contato comigo. Ah, ótimo.
Já vai começar a encher advogado de esperança também? Não, calma. Ele tá desesperado. A empresa afundou, os sócios venderam a parte dele, bom, parece que o carro foi penhorado. Eu dei um gole no café e sorri. O universo não falha. Ele quer saber se você toparia conversar. Só se for para dar palestras sobre como não sabotar a própria vida. Helena riu. Isa, você é cruel. Cruel? Não. Realista. Eu só sirvo café para quem não me apunhala pelas costas. Mas à noite, confesso que pensei. Não sobre perdoar, que fique claro, mas sobre encerrar. Talvez fosse hora de olhar para ele sem ódio, só para ver o estrago que ele mesmo causou. Então, 2 dias depois, aceitei encontrá-lo. Lugar público, claro. Restaurante movimentado, nada de pontes dramáticas. Ele chegou diferente. Magro, barba por fazer, o terno mal passado. Aquele homem que um dia achou que o mundo girava em torno do ego dele agora girava em torno do arrependimento. Sentei, cruzei as pernas e disse, boa tarde, Davi. Espero que o GPS da sua consciência tenha finalmente ligado. Ele suspirou. Isa, eu não sei nem por onde começar. Começa pelo fim, que foi onde você me perdeu. Eu estraguei tudo. Eu achava que você sempre ia estar ali. Pois é, você achou errado. E a pior parte é que eu te avisei várias vezes, mas você confundiu paciência com burrice. Ele abaixou a cabeça. Eu só queria que você me perdoasse. Perdoar? Davi, eu não te odeio mais. Mas também não sinto nada. E isso, para você, deve ser pior que ódio. Ele me olhou com aqueles olhos cansados. Você mudou. Não, Davi. Eu voltei a ser quem eu era antes de tentar te agradar. O garçom chegou, trouxe o café, e o silêncio se instalou. Foi então que ele soltou, você sabe que a culpa não foi só minha. A gente se distanciou. Davi, você traiu. Você mentiu. Você me roubou. Eu me distanciei para não ser presa. Ele ficou quieto. Pela primeira vez, sem desculpa, sem teatro. E naquele momento eu percebi, a vingança já tinha cumprido o papel. Eu não precisava humilhá-lo. A vida já estava cuidando disso com eficiência. Paguei a conta, deixei o troco e me levantei. Cuida de você, Davi. E se precisar de terapia, não menciona meu nome, senão a psicóloga vai querer autógrafo. Saí dali rindo, leve. Era isso. Fim de temporada. Eu tinha vencido, e não só o casamento, mas a mim mesma. Naquela noite, voltei pro escritório e vi o reflexo da placa nova na porta, Isadora Lima, Consultoria e Investimentos. A mulher que um dia teve medo de começar do zero agora mandava no próprio império. Enquanto eu organizava alguns papéis, recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido, obrigada por me inspirar. Eu também descobri uma traição e tô me reerguendo. Te admiro. Sorri. Nunca imaginei que uma vingança doméstica renderia uma legião de fãs. Mas era isso, a mulher debochada que um dia foi traída agora servia de exemplo de sobrevivência com humor. E sinceramente, eu achei isso ótimo. Peguei minha taça de vinho e fui para a varanda. O vento soprava leve, e eu pensei, nem toda perda é tragédia. Às vezes, é redecoração emocional. Eu olhei o céu e ri sozinha. Porque a verdade é que, no fundo, o segredo do recomeço é rir antes que a dor tenha a chance de te fazer chorar. E eu? Já estava especialista nisso. Você sabe que venceu quando o passado tenta se reerguer e tropeça no próprio ego. 2 meses depois daquele café com Davi, minha vida finalmente tinha entrado nos trilhos. O escritório crescia, eu tinha 2 funcionárias novas, uma delas, inclusive, divorciada graças à minha inspiração, o que eu considerei um troféu moral e, pela primeira vez, a paz não parecia entediante. Mas, como todo bom roteiro, o vilão nunca aceita o final que merece. Numa terça-feira qualquer, enquanto eu revisava relatórios, Helena entrou na sala com o celular na mão e uma expressão que misturava indignação e deboche. Você viu isso? Se for mais uma influencer vendendo curso de prosperidade emocional, não.
Já tenho gastrite suficiente. Não, é o Davi. Ele deu entrevista. Parei. Entrevista? Sim. No canal do amigo dele. Disse que você destruiu o casamento, que era fria, que o humilhou e que o expôs publicamente sem necessidade. Ah, pronto. O homem trai, rouba, mente e ainda se faz de mártir com um filtro no rosto. Peguei o celular, abri o vídeo. Lá estava ele, terno mal ajustado, olhar ensaiado, voz mansa de santo de vitrine. Eu só queria amor, mas às vezes as pessoas não entendem o que é perdão. Eu ri. Helena, será que o Teatro Municipal tá contratando? Porque o talento para drama é inegável. Você vai deixar barato? Barato, não. Promocional, talvez. Esperei ele falar até o final e quando ele soltou a pérola, eu nunca precisei do dinheiro dela, foi a deixa. Abri meu laptop e comecei a digitar. Postei uma carta aberta, com meu toque característico. Querido Davi, fico feliz que tenha encontrado tempo entre suas falências para refletir sobre o amor. Só queria lembrar que o amor verdadeiro não envolve desvio de verba, mentira em viva voz e mala vermelha duplicada. Mas admiro sua coragem de se expor de novo. Afinal, se a vergonha não te mata, o ridículo te fortalece. Com carinho. A mulher que agora tem mais seguidores que você clientes. Enviei. 10 minutos depois, a internet explodiu. As reações vinham em enxurrada, risadas, aplausos, memes. Meu favorito foi o de uma seguidora que escreveu: ela serve vingança em taça de vinho e ainda brinda. Davi, claro, tentou apagar o vídeo. Tarde demais. O print é eterno, meu bem. Naquela semana, fui convidada para participar de um podcast sobre a superação feminina. Helena achou que eu devia ir, vai ser ótimo para tua imagem e para calar o teatro ambulante. No dia da gravação, cheguei com meu vestido vermelho e sim, aquele e um sorriso sereno. As apresentadoras me receberam como se eu fosse uma heroína mitológica. Isadora, sua história inspirou milhares de mulheres. Como foi ter exposto tudo daquela forma? Ah, simples. Foi como arrancar um curativo, doeu por 2 segundos, depois veio o alívio e o aplauso. Riram. Eu continuei, às vezes, o que o mundo chama de vingança é só uma mulher cansada de engolir sapos. E quando ela resolve cuspir o último, todo mundo acha que é escândalo. Mas é só verdade. A gravação viralizou. Meu nome subiu nas buscas. E o melhor, empresas começaram a me contratar para palestras sobre a autonomia emocional e financeira. Ou seja, eu transformei o caos conjugal em negócio. Nem Freud explicaria. Enquanto isso, Davi sumia do mapa. Soube que se mudou para outra cidade, que abriu um pequeno escritório e tentava recomeçar. E, por incrível que pareça, eu desejei sorte não por bondade, mas porque o fracasso dele já era tão completo que não valia a pena disputar espaço com o destino. Naquela sexta-feira, voltei para casa e me permiti algo raro, parar. Acendi uma vela, pus música e sentei na varanda. O vento batia leve, e eu pensei em tudo. Em como, no início, eu só queria respostas, depois vingança, e no fim, liberdade. E o mais curioso: a liberdade foi a parte mais doce. Peguei o celular e olhei uma mensagem nova. Era de uma mulher chamada Tânia. Obrigada por me inspirar, Isa. Eu também descobri uma traição. Ouvir sua história me fez rir quando tudo doía. Sorri. Ali, percebi que o riso tinha virado minha arma secreta. Eu não só sobrevivi, eu transformei o desastre num espetáculo educativo. Fiquei olhando pro céu, e pensei, talvez o amor não acabe. Ele só troca de alvo. Hoje, o meu é a minha própria vida. No fim, a moral é simples: quando o mundo tentar te enterrar, finja que é semente. Cresce, floresce, e ainda faz sombra para quem tentou te podar. E foi o que eu fiz. De salto alto, rímel à prova de tragédia e ironia suficiente para enfrentar qualquer drama. Porque se a vida insiste em ser novela, eu faço questão de ser a protagonista e a roteirista. Fim.